para a penitenciária de segurança máxima, o PB1, no bairro de Mangabeira. Ele segue, inclusive, preso lá ainda na manhã desta sexta-feira. Quem está ao vivo, ao lado da mãe dele, é o nosso colega Rubens Júnior. Bom dia, Rubens. É Rubens ou Washington? Washington. Pois não, Washington. Tribuna Livre, com Bruno Pereira. Olá, Bruno. Muito bom dia a você. Forte abraço, bom início de semana a todos. Nós estamos aqui na casa de Dona Aparecida, mãe do Vinícius. O Vinícius que encontra-se recolhido por determinação da Justiça no presídio PB1. O Vinícius que na semana passada ele tentou contra a vida de um homem acusado de estupro. Na verdade, é que este homem que está sendo acusado por estupro está solto e o Vinícius agora está preso. Mas o que a família espera é que a justiça possa rever o caso e ver a situação em que o Vinícius se encontra. Além de estar ferido, está no presídio, tudo bem, recebe todo o tratamento, mas agora a família quer que ele retorne ao seio familiar. Ao vivo vamos conversar com a mãe dele, Dona Aparecida. Muito bom dia, Dona Aparecida. É um momento difícil que vocês estão passando, né? Nem saber que o seu filho está preso e o principal acusado, do qual ele, de forma repentina, ele tentou fazer justiça, né? E terminou numa situação como essa. Muito bom dia, Dona Aparecida. Bom dia. É realmente muito difícil, sabe, para a família. Estamos fazendo justiça. Inclusive ontem a gente fez um protesto, né, em frente ao fórum. E queremos a liberdade do meu filho. Dona Aparecida, que momento a senhora está vivenciando e as acusações na qual ele ficou desesperado em tomar conhecimento que uma criança teria passado pelo que passou? Relembra o caso para os nossos telespectadores, o porquê disso tudo, por que isso tudo aconteceu? Como eu já vinha tendo falado, que há um mês atrás, né, em fevereiro, acontecido, né, o abuso sexual, né, com minha filha, que o meu ex-companheiro tentou com minha filha de 7 anos. E quando foi na segunda-feira passada, meu filho foi saber informações e quando chegou lá na delegacia da juventude, quando chegou lá se deparou com um indivíduo e teve luta, né? Porque se meu filho não fosse mais forte, ele ia puxar a faca dele e ia matar meu filho. Quer dizer que houve uma luta corporal de revolta contra o seu companheiro. Os dois começaram a discutir e ele, para se livrar do autor das denúncias, terminou acontecendo. Isso, terminou acontecendo a facada, né? Porque ele deu uma facada que foi apenas uma lesão na perna. Aí, no momento, ele pensou até capar. Ele, no caso, seu ex? Não, meu filho pensou até em capar, para que ele não venha fazer isso com outras crianças. E agora o seu ex está escondido, liberado pela justiça. Como é que a senhora conseguiu chegar a essas provas? Como foi que a senhora descobriu? Eu estava no trabalho, né? No dia do acontecido, desse constrangimento, né? Na delegacia. E aí a delegada Jana Dark ligou para mim, né? Desinformando que meu filho levou um tiro no pé no momento da facada. Agora, como é que a senhora descobriu que a sua filha estava sendo bulinada, atentada por ele? Minha filha mais velha fica sempre com ela, né? Para eu ir trabalhar. E quando ela ligou para mim dizendo que a minha menina tinha acordado com sintomas. E daí eu cheguei em casa, levei ela diretamente para a UPA do Bancários. E a doutora pediu para levar a criança para o UML, porque viu realmente que a criança tinha sido tocada. Dói para uma mãe a situação dessa? Muito, muito difícil. Tanto para mim como os irmãos, familiares. E apenas eu quero justiça, porque uma pessoa dessa não pode estar solta. A senhora teve a maior confiança, teve a maior responsabilidade de tê-lo como companheiro e de repente ser traída de forma tão drástica, tão vil, tão, vamos dizer assim, dramática dessa forma. Sim. Eu tenho certeza que ele pode ter até também olhado para a mais velha, mas como a mais velha é mais
tem defesa e uma criança de 7 anos não tem defesa. O que a senhora diria para ele agora? Com certeza ele está ali assistindo. O que a senhora diria para ele? Que uma pessoa dessa como ele não vai chegar a lugar nenhum. Que ele jamais vai ter mais paz na vida. Quando a senhora olha para uma filha e vê uma situação como essa? Isso. Revolta? Muito, muito. Eu queria ver ele agora, nesse momento. Ele ia me escutar bastante. Eu não sei o que seria eu, como mãe, se eu encontrasse ele nesse momento. Por isso que eu vejo a revolta que foi do meu filho quando encontrou ele. Situação, né? Ver um inocente passar por uma situação como essa. É, verdade, porque ele foi assim, no momento que ele viu ele, foi também para defender a família. Porque ele estava ameaçando a gente logo quando aconteceu, né? Um mês atrás com minha filha, ele chegou a ameaçar, ligar de outros contatos. A gente chegou a se mudar por conta que ele fez várias ameaças, tentou atropelar meu filho. Então ele já tem um histórico de violência, tanto física como... Sim, inclusive ontem eu fui fazer o BO na delegacia da mulher. Quanto tempo você viveu com ele? 2 anos. E não esperava que ele se transformasse? Nunca, jamais. Uma pessoa que um caráter mostrava outra personalidade diferente. Frio. Frio. É difícil, né? Muito, muito difícil. A criança está sendo assistida? Tá passando por psicóloga, numa Viva lá do Alinda Marques. Quero agradecer a todos que estão acompanhando minha filha. A mais velha também chegou a passar por psicóloga. É um verdadeiro abalo na família, né? Sim, muito. A senhora já chegou a conversar com seus filhos, inclusive para pedir desculpa por tudo que aconteceu e ter dado confiança a alguém que jamais esperava que ele fosse assim? Sim. Meus filhos sabem que também eu não tenho culpa, que a mãe jamais sabe e imagina que capaz você dar total confiança numa pessoa dessa e ele se passar por uma pessoa que ia ser um bom padrasto. E na verdade, aos olhos de nada disso. E logo não justifica se a criança ou adolescente ou pessoa idosa, mas é um ato que deixa sequelas para sempre, né? Sim, principalmente da minha filha, né? A que foi abusada, porque penso que ela, por passar por psicóloga, mas é uma coisa que vai ficar pro resto da vida dela. E ela chega a dizer que o irmão dela é um herói para ela. E essa pessoa está solta? E essa pessoa está solta. Tudo comprovado, exames, tudo? Sim, que a minha filha foi abusada, assim, tudo comprovado. Obrigado, viu, dona Aparecida? Nada, quero agradecer a toda a equipe. Obrigado, Bruno. Olha, Bruno, a situação aqui é extremamente delicada. Choram a mãe dela, chora também. Todos os familiares aqui estão emocionados porque existe uma revolta. Revolta por alguém estar cumprindo o papel, uma pena, né, na cadeia, porque houve uma luta corporal, segundo ela, houve uma discussão entre os dois e que esse homem, o filho dela, no caso o Vinícius, tentou se defender, pelo que ela nos trouxe agora, porque o acusado de ter praticado o estupro, houve essa discussão entre eles. E ele se encontra no PB1 e o principal acusado de um fato grave, de um fato lamentável com uma criança de 7 anos de idade, está solto. É com você, Bruno Pereira, à disposição sempre. Então eu queria te agradecer. Agora a gente já está lá no PB1, inclusive, isso o Rubens está lá, essa imagem já é de lá agora ao vivo. Eu queria dizer o quanto esse caso, ele traz uma revolta, minha gente. A você que está me assistindo agora, você não tem noção da dimensão, da proporção que esse caso tem ganhado. Eu não tenho dúvidas que hoje deve ter a decisão final do Judiciário da Paraíba mandando o Vinícius responder o processo em liberdade.
É bem verdade. O sistema de justiça do Brasil é um sistema bem complexo de ser entendido. Se você não for alguém da área, conhecedor mesmo, é difícil explicar para quem está em casa. Mas isso mostra a necessidade de uma mudança. Só um silêncio um pouquinho, pessoal, por favor. Mostrando a necessidade de mudança, minha gente, no nosso Código de Processo Penal. A nossa legislação, ela precisa mudar urgente, para ontem. Eu vou comentar esse assunto, mas antes eu vou a Rubens ao vivo. Rubens, você está ao vivo, direto do presídio PB1, Rubens? Tribuna Livre, com Bruno Pereira. Chama o bonitão! Bom dia para você, Bruno Pereira, amigos do Tribuna Livre. Nós estamos nesse momento em frente à penitenciária com o Dr. Romeu Gonçalves de Abrantes, o conhecido PB1, aqui em João Pessoa. Foi aqui para esse presídio de segurança máxima, onde estão os considerados os bandidos mais perigosos, segundo as investigações aqui em nosso estado, foi trazido o Cláudio Vinícius, né? E já é um absurdo, né? O rapaz ter sido trazido para cá. Mas ele está aqui aguardando tão somente chegar o alvará de soltura, já que o Ministério Público se pronunciou pela soltura do jovem, que na última segunda-feira atentou contra o suspeito de ter estuprado a própria irmã. A revolta foi tamanha que, ao vê-lo depor e sair liberado pela autoridade policial, o Cláudio Vinícius decidiu aí de forma errada, né, fazer justiça com as próprias mãos. Claro que é muito fácil a gente estar de fora dizer de forma errada, a gente não sabe o sentimento que ele estava no coração, mas é óbvio que a gente não vai incentivar fazer justiça com as próprias mãos. Houve o erro? Houve, mas no entendimento da autoridade policial, era preciso ter uma benevolência, né, com esse rapaz, não ter ele encaminhado aqui para o PB1. Portanto, o alvará de soltura dele já foi deferido, a qualquer momento ele pode ser liberado, chegar aqui no PB1, o alvará de soltura, para poder o Vinícius retornar para casa e responder em liberdade pelo crime de tentativa de homicídio contra o suspeito de ter estuprado a irmã do Vinícius, né? Veja que história complexa essa história do Vinícius. O suspeito de ter estuprado a irmã dele, né, vai prestar depoimento e é liberado pela autoridade policial. O Vinícius vai e atenta contra os suspeitos com informações. Ele tentou capar, castrar, arrancar na base da faca os órgãos genitais do suspeito e acabou em audiência de custódia, a justiça determinando que ele fosse mantido preso e encaminhado aqui para o PB1, né? Ou seja, algo que a sociedade como todo se levantou contra essa decisão judicial. Mas decisão judicial não se contesta, se cumpre. Porém, os advogados entraram com pedido de habeas corpus, de soltura do jovem. O Ministério Público se pronunciou pela liberação, pela liberdade do Vinícius. Ele vai responder em liberdade. Não se sabe se vai ser imposta alguma cautelar ao Vinícius, né? Se ele vai ser necessário utilizar tornozeleira eletrônica. Não se sabe se houve essas cautelares. O que há de concreto é de que o alvará de soltura foi deferido e a qualquer momento o Vinícius pode ser liberado e voltar para o seio da família. Esse caso, né, está repercutindo bastante, porque se trata de uma criança de 7 anos de idade, uma menina de 7 anos de idade, que foi vítima, né, de abuso sexual, né, de estupro de vulnerável por parte do padrasto, né? O rapaz suspeito de praticar o estupro era padrasto da menina, ou vivia há 2 anos com a mãe do Vinícius. Consequentemente, e a irmã do Vinícius acabou sendo vítima desse ato lamentável, né? Esse ato abusivo por parte do padrasto contra essa criança de 7 anos de idade. Portanto, vamos continuar acompanhando este caso, aguardando tão somente aí a liberação do Vinícius, a chegada aqui no PB1 do alvará de soltura, para que ele possa ganhar a liberdade novamente. Com imagens do simpático Gilmar Vieira, repórter Rubens Júnior, bonitão, para a TV Arapuã, a TV que a gente faz. E eu volto aos estúdios com você, campeão Bruno Pereira. Chama! Obrigado, Rubens, pela tua participação. Divide, por gentileza, comigo, por gentileza. Eu gostaria de, mais uma vez, pedir à sociedade paraibana da imagem do Vinícius, por gentileza. Vinícius, jamais nós vamos incentivar a quem está em casa aqui para sair fazendo justiça com as próprias mãos. Nós não vamos incentivar isso.
Eu peço a você que está em casa, que está passando por algum problema e tal, mesmo que você esteja revoltado, mas não vá fazer justiça com as próprias mãos. Jamais é um incentivo nosso, nós não incentivamos esse tipo de situação. Mas o Vinícius, inconformado, revoltado com a situação que aconteceu com a irmãzinha dele. Inclusive, minha gente, o juiz, a maneira como chegou para o juiz que determinou a prisão dele, eu estava conversando com o advogado, e o advogado me falava: Bruno, o juiz que decretou a prisão, ele não agiu errado, porque foi a maneira como chegou para ele. A maneira como a história chegou para ele. A história que chegou para o juiz foi que um jovem pegou uma faca e na frente da delegacia queria matar outro. Inclusive o Vinícius atingiu ele com uma facada na perna, né? Facada de leve na perna. Aí a notícia que chegou para o juiz foi essa. Um policial presenciou a situação, foi lá para evitar a confusão. Só que o Vinícius, com muita raiva, não queria sair. O policial atirou na perna do Vinícius. Pegou no pé o tiro dele. Aí essa foi a notícia que chegou para o juiz. A notícia inicial que chegou. Quando chegou essa notícia, o juiz decretou a prisão dele. Não tinha advogado, não tinha nada para explicar. Aí agora que está com advogado, quando chegou o Ministério Público, viu o doutor Demétrio sensível com a causa, ainda no plantão do sábado, já deu o parecer dele, o Ministério Público, na hora, pela liberação. Já tem o parecer do Ministério Público pela liberação. O Ministério Público também está sensível com essa causa. É claro que o Ministério Público não aceita que ninguém vai fazer justiça com as próprias mãos, porque existe um sistema de justiça no Brasil. Mas numa situação como essa, o promotor, um homem honrado e humano como é o doutor Demétrios, que é o promotor do processo, responda em liberdade à situação. A mãe quer, inclusive, concluir agora com o Washington Luiz. Pois não, Washington? Tribuna Livre, com Bruno Pereira. Olá, Bruno, estamos de volta e para concluir, ela conversou com a nossa equipe agora e pediu para que, junto com você, junto com a equipe e as pessoas que estão acompanhando, ela quer uma mensagem neste momento, invocando a Deus pela soltura e o convívio familiar do filho. Pois não, dona Aparecida, fique à vontade. Quero fazer uma oração, pela manhã, porque Deus falou comigo que eu creio que ele sairá ainda hoje. Se seja pela manhã ou pela tarde, mas eu quero meu filho logo mais nos meus braços. Senhor meu Deus, nosso Pai, que o Senhor entre, Pai, com providência. Sei que o Senhor é o advogado fiel, o Senhor é o juiz, a última palavra vem do Senhor. Ô Senhor, visita o presídio nesse momento que meu filho está. Entra com libertação, com cura, em nome de Jesus, ele vai sair. E eu agradeço, Pai, a todos que estão ajudando. Depois de sábado, logo veio a notícia. Eu estava indo para a igreja e eu sou grata a Ti, Senhor, que logo veio a notícia que a qualquer momento ele pode estar liberto. Em nome de Jesus. Você vê como são as coisas, né, Bruno? Agora há pouco você acabou de falar que o promotor, doutor Demétrios, que eu conheço a história, a capacidade de um promotor ético, de uma capacidade impressionante. Ela saiu para ir para a igreja e Deus usou dizendo para ela que as coisas estavam sendo resolvidas. E neste exato momento, ela não chegou a ouvir o que você falou sobre a questão do parecer do Ministério Público, mas no momento em que ela estava se dirigindo à igreja, ela foi tocada através do nosso Pai Maior e terminou ela recebendo essa informação na qual eu estou passando para a senhora. O promotor deu e é favorável, inclusive, segundo o próprio Bruno, ao seu filho. Olha o quanto Deus é importante na vida. Sim, muito importante. Ele jamais abandona seus filhos. Ele está sempre olhando seus filhos. Ele está a favor de tudo o que é bom e o que é de verdade, verdadeiramente. Obrigado, boa sorte, viu? Obrigada também. Que Deus ilumine. Tá aí, Bruno.
Eu volto com você. Me passa uma reflexão na minha mente. Imagine você que está em casa, o que está passando no coração dessa mãe aqui agora, que no semblante dela dá para ver a tristeza que essa mãe está passando. Essa mãe que tem uma filhinha de 7 anos dentro de casa, que está sofrendo muito as sequelas de um abuso sexual. Ela foi literalmente violentada sexualmente. E os exames comprovaram isso. De um lado, a filhinha chorando, sofrendo. Do outro, o filho aqui dentro desse presídio no PB1. Presídio de segurança máxima. Eu confesso, eu tô cansado e não... É por isso que às vezes eu falo aqui. Outro dia eu falava, alguém que fala às vezes, dentro do presídio você tem que pegar e matar todo mundo. Dentro do presídio todo mundo não presta. Não. Dentro do presídio também existem pessoas inocentes. Também existem pessoas que mataram para não morrer. Também existem pessoas que agiram em legítima defesa. Existe, como é o caso do Vinícius. Quantos outros Vinícius não existem no sistema de justiça do Brasil? Casos que não chegam à mídia, casos que não ganham repercussão, casos de quem praticou ali o crime não consegue ter um advogado. Quantos casos não acontecem, né? Pode deixar outra trilha, por gentileza? Quantos casos não acontecem? Quantos casos não acontecem dessa maneira, não é, meu gente? Então, assim, o caso do Vinícius, eu estou confiante que ainda hoje vai sair a decisão do judiciário. O juiz ainda hoje, se Deus quiser, vai analisar a urgência do réu estar preso, vai atender o parecer do Ministério Público e vai liberar o Vinícius para que ele possa responder o processo em liberdade. São 6h48, agora 6h48. Atenção, nesse momento, Gustavo Chaves.